Quem é que não quer ter qualidade de vida com a sua família? O que eu passei já na minha vida, né, dentro do ambiente hospitalar, é muito complicado. Eu acho que vocês estão aqui, já passam, se identificam, né, passam por muita coisa, né, a mesma coisa que eu passo, que eu já passei. E aí, gente, eu acho assim, eu tenho que contar um pouco da minha história para vocês, porque eu acho que é interessante vocês entenderem que não só eu, né, como as minhas trilheiras, a gente já passou pela mesma coisa que vocês estão passando e as nossas vidas foram transformadas, né? A valorização, o reconhecimento, ser referência, né, em tratamento de feridas, é uma coisa que a gente almeja e a gente acha que não é alcançável. E a gente, inclusive, tem medo, né, de mudar. Tem medo de sair dos plantões, tem medo de sair do hospital, tem medo de estar vivendo uma realidade que a gente achava que nunca na vida ia conseguir, né? E uma coisa que a Josiane disse ontem aqui, né, numa live, né, na live, ela disse assim: eu tenho medo de fazer mal para o paciente, tenho medo de não dar certo. E esse é o maior medo que vocês me relatam sempre, e que eu tive também. Mas, minha gente, o que eu passei dentro do hospital não foi normal. Dentro do hospital, eu ficava responsável, quando eu comecei, né, quando eu entrei no hospital, eu ficava responsável, isso o quê? Há 15 anos atrás, 16 anos atrás, né? Naquela época não existia, inclusive, como diz assim, a palavra fugiu, mas o Corém, ele vai fazer, né, uma avaliação do hospital e tudo, para poder entender, ver se a quantidade de enfermeiros está suficiente, a quantidade de técnicos está suficiente, e não existia muito, né, essa questão de fazer essas visitas, de estar indo olhar, de estar conferindo se estava tudo nos conformes, sabe? E aí, quando eu comecei, eu dava plantão noturno e nos finais de semana. E sabe como é que eu fazia? Ficava, às vezes, 2 enfermeiras para o hospital inteiro. O hospital, ainda naquela época, era de pequeno porte. Pequeno a médio porte, sabe? Hoje, o mesmo hospital, ele é de grande porte, né? Hoje, porque ele já cresceu bastante. Mas naquela época, aí, essa fiscalização não acontecia, né? E aí eu ficava 2 enfermeiras só para o hospital inteiro, com 6 setores. O hospital tinha 6 setores. Era uma UTI, o centro cirúrgico a gente nem contava, porque o centro cirúrgico a gente nem entrava. A gente só entrava muito raramente se tivesse uma emergência cirúrgica e as meninas lá dentro do centro cirúrgico não estivessem dando conta, né? Mas ficava técnica de enfermagem só, dentro do centro cirúrgico, de plantão. E aí, às vezes, e a gente não tinha muita experiência de centro cirúrgico, eu ficava na UTI, nas internações, né? E muitas vezes, até quando aparecia alguma emergência, as técnicas diziam, não precisa não, tá tudo certo aqui, porque elas já desenrolavam tudo, já sabiam de tudo do setor. E se eu entrasse, eu ia atrapalhar. Então, o centro cirúrgico a gente não contava. Eram 7 setores com o centro cirúrgico, mas a gente não contava. Aí contava, era emergência, UTI geral, UTI neonatal, e 3 internações. 3 setores de internação, tá? Aí, quando eu chegava no hospital de noite, tinha escala que tinha 3 enfermeiras e tinha escala que tinha 2 enfermeiras. E aí a gente quando era 2 enfermeiras, a gente, meu Deus do céu, vamos respirar, né? E aí a gente ia seguindo, cada uma ficava com 3 setores. Aí eu ficava com um setor de internação e as 2 UTIs, a UTI neo e a UTI geral, ou eu ficava com 2 setores de internação e a emergência. Como é que a pessoa trabalha desse jeito? Me diga. Eu tenho certeza que vocês também passam por isso. Me diga quem é que passa por isso aí. Me diga as histórias de vocês. Porque aí eu estava lá na internação visitando os pacientes, porque eu tinha que dar conta de visitar os pacientes para poder conhecer os pacientes, para poder passar o plantão, né, com tudo certo. Como é que eu ia passar o plantão sem nem conhecer os pacientes? Me diga, minha gente. Era uma loucura, toda hora eu não parava quieta. Eu tinha que visitar todos os pacientes. E eu tinha que visitar antes de dormirem, né? Então, assim que eu recebi o plantão, eu primeiro fazia as visitas do setor de internação, dos 2 setores de internação quando eu estava lá, e depois é que eu descia na emergência para ver como é que estava. Ou seja, a emergência ficava sem enfermeira, ficava só com técnico de enfermagem,
praticamente a noite toda, porque eu ficava fazendo as coisas das internações, e aí quando eu chegava lá na emergência já era meia-noite. Aí eu chegava na emergência, dava uma visão geral da emergência, tem alguma coisa, tem algum problema, tem não sei o quê, né? A pessoa apaga fogo, é a pessoa que chega só para olhar, né, o que está acontecendo ali, porque enfermeira não tem, né? É uma supervisão. Aí eu ia fazer o censo, porque a gente ainda tinha que fazer o censo de meia-noite para o outro dia conferir se tinha dado entrada meia-noite em todos os pacientes que a gente já tinha lá. Qual era o censo? Esse daqui não, esse daqui recebeu alta, esse daqui foi a óbito, esse daqui mudou de apartamento para esse daqui. Aí a gente tinha que ficar fazendo isso manual, viu? Hoje em dia não existe mais isso, porque está tudo informatizado, né? Mas antigamente eu fazia tudo isso manual, né? Eu ainda tinha que fazer o censo do hospital inteiro. Quantos pacientes tinha no hospital inteiro? Eu fazia do hospital inteiro. Por quê? Porque meia-noite, minha coleguinha, que estava dividindo o plantão comigo, ela ia descansar. E ela ficava de meia-noite até as 3 descansando. Quem ficava de meia-noite até as 3 no hospital inteiro, 6 setores, 7 com centro cirúrgico, quem ficava? Eu, né? E depois que eu ia descansar, quem ficava para o hospital inteiro? A minha colega, né? O hospital inteiro, minha gente, com uma enfermeira na madrugada. E aí a gente fazia o nosso, fazia da colega. Aí era um negócio bem assim, ligava, o telefone tocava do setor, eu já sabia que era para mim, porque era alguém de outro setor, até as bichinhas das técnicas, minha gente, só viviam sozinhas, né? Não tinha nem como, era o tempo todo ligando atrás da enfermeira. Aí o telefone do setor tocava, e é para mim, já sei, né? Aí atendi o telefone, que foi? Não, porque aqui tem um paciente que está passando mal, tem um paciente parando na UTI, tem um paciente parando no andar, né? No setor de internação. Pronto, quando aconteciam as intercorrências, danou-se. A pessoa sozinha. Claro que se tivesse acontecendo mais de uma intercorrência ao mesmo tempo, aí eu tinha que chamar a minha colega no quarto, né, no descanso dela, para poder ela levantar e me ajudar. Diga aí. Não existia, né? Antigamente, né, minha gente? Não existia. Hoje está muito diferente. Olha, naquela época, a escala, quando a gente recebia a escala, tinha 20 enfermeiras para o hospital inteiro, tanto as durante o dia, como as do plantão, eram todas juntas, todas as enfermeiras do hospital eram 20. E hoje deve ter na faixa de 130 enfermeiros no hospital. Vocês percebem a grande diferença? É muito diferente. Hoje tem direitinho em todos os horários do dia. Dentro da UTI, uma enfermeira para cada 5 pacientes. Não fica uma enfermeira só, nem dentro da UTI não fica uma enfermeira só, porque tem mais leitos. Então, fica 2, 3 enfermeiras só dentro da UTI, sabe? Hoje é muito diferente, minha gente. Hoje é muito diferente. Mas naquela época era desse jeito. E eu sei que tem muito lugar que ainda é desse mesmo jeito. Vocês pensem como a pessoa sofre, né? Aí, naquela época era desse jeito, e aí eu fui seguindo meus plantões todos desse jeito, né? E aí chega no ponto que a nossa saúde mental aguenta, né? E depois eu tenho que dar conta. E se acontecesse algum problema maior, ninguém quer saber, não. Que eu fico olhando aqui, eu estava pensando nas coisas, tudo que eu vivi dentro do hospital. E depois, ainda que se acontecesse algum problema, se algum paciente ficasse sem evolução, se eu passasse um plantão com alguma pendência de algum paciente, depois eu ainda era chamada. Ainda era chamada na coordenação, dizer, como assim? Foi o que aconteceu aqui, né? Que você deu um plantão, você estava onde nessa hora, nesse plantão? Sabe? Porque você não deu conta. Então, olha quanta coisa que a gente sofre. A gente sofre todos essa questão, né? Esses problemas todos dentro do hospital, com coordenação, com direção, né? De estar cobrando a gente uma coisa que não cabe, porque a gente não tem como dar conta disso tudo, né? E aí a gente começa a ficar com a saúde mental completamente prejudicada. E o que eu trago para vocês aqui hoje é esse renovo. Por quê? Porque eu estou aqui falando de uma coisa que eu tenho certeza que muita gente ainda vive. Eu vivi, né? Não vivo mais, graças a Deus, porque eu resolvi transformar minha vida, eu resolvi mudar de vida, eu resolvi dar um primeiro passo, um próximo passo. E eu tinha muitos problemas, inclusive, em relação a ter tempo com a minha família, porque eu me dedicava 100% ao hospital,
e eu não conseguia ir para a escola dos meus filhos, levar os meus filhos na escola, ir para a festinha de Dia das Mães, e a família, né, ir para casamento, ir para Natal, ir para Ano Novo, a quantidade de coisa que eu já perdi, né, na minha família, a quantidade de coisa que eu já abdiquei por nada, porque não era por mim, era pelo hospital que eu estava trabalhando. Hoje, se eu abdicar de alguma coisa da minha família, eu sei que é para o meu crescimento, é para mim, é para minha empresa, é para minha vida e é pelos meus filhos, porque tudo que eu faço hoje dentro da minha empresa é por eles, pelos meus filhos. E eu já me policio muito para minha agenda não ficar lotada, para eu ter sempre tempo, o tempo de qualidade com os meus filhos, que foi para isso que eu resolvi empreender. Meu maior sentido, né, da vida era esse, eu ficar com os meus filhos, eu não tá me desgastando para trabalhar para uma instituição, né, para os outros, digamos assim, né, que a gente sempre fala assim, para uma instituição. E sim, se eu for me desgastar, é desgastar para trabalhar para mim e para minha família. E eu quero estar com os meus filhos, sabe? Então, quando eu trago para vocês esse tema de hoje, ó, você está sem tempo para sua família? Gente, você está sem tempo para sua família? Não é normal. Não é o saudável isso. Não é saudável. A gente veio para esse mundo e a gente escolheu ter uma família, a gente escolheu ter filhos para a gente se dedicar a eles. Por mais que você queira uma carreira, como é que você vai crescer? Que você tem uma carreira dentro do hospital, dentro de um posto de saúde. E com tudo isso, né, que a gente está falando. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é justamente os contras e você vai crescer como? Por mais que você cresça, por exemplo, eu vou chegar um dia e vou ser coordenadora geral do hospital. Ok, mas vale a pena? Vale a pena você abdicar de tudo isso para você ainda estar trabalhando pela instituição, tá abdicando da sua família, tá abdicando da sua vida, tá abdicando da sua saúde mental para você continuar trabalhando para os outros, sendo que a sua família está lá, precisando de você, sabe? Então, isso para mim era o que mais me doía. Eu estava abdicando da minha família e quando eu estava dentro do hospital, eu chegar e fazer, ainda ser cobrada por uma coisa que era completamente sem sentido, que não existia. Se está faltando dimensionamento, então não me cobre tudo isso. E se der alguma coisa errada, a culpa não é minha, porque eu estou assumindo muito mais funções do que eu deveria assumir. Concordam? Deixa meus corações ver se está fazendo sentido o que eu estou falando aqui para vocês.